Você acorda segunda-feira. O despertador toca às 6 horas da manhã. Você não quer ir trabalhar, mas vai, porque se não for, as contas não pagam. Agora imagina acordar na mesma segunda. Despertador toca. Você desliga, vira de lado e dorme mais 2 horas. Não porque é preguiçoso, mas porque você não precisa estar em lugar nenhum. Essa é a diferença entre uma vida e outra. E ela tem nome: liberdade financeira. Mas o que ninguém te conta é que essa liberdade não chega de uma vez. Ela vem em fases. E hoje você vai viver cada uma delas. Nesse vídeo você não vai ver lista de dicas, não vai ver planilha, não vai ver guru. Você vai entrar na cabeça de uma pessoa real em cada estágio do caminho, do zero absoluto até o ponto onde o dinheiro trabalha por você. São 7 fases. Algumas vão te dar aquele frio na barriga do reconhecimento. Outras vão parecer impossíveis agora, mas todas são reais. E todas têm um próximo passo. Fica até o fim. A fase 5 é onde a maioria das pessoas para, e não deveria. Fase 1. A sobrevivência. Você recebe o salário no dia 5. No dia 12, já acabou. Não porque você gastou em bobagem. Às vezes gastou, mas às vezes não. O problema é que o que entra é exatamente igual, ou menor, do que o que sai todo mês. Aluguel, mercado, transporte, internet, parcela do cartão, parcela do crediário. Aquela dívida antiga que você nem lembra mais de onde veio. Nessa fase, você não está construindo nada. Você está sobrevivendo. E a sensação é de nadar contra a correnteza sem conseguir avançar. Segundo o Banco Central do Brasil, mais de 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso não é fraqueza de caráter. É estrutura, é sistema. É falta de educação financeira que ninguém ensinou na escola. O sinal de que você está nessa fase é simples. Qualquer imprevisto destrói o mês. Pneu furou, filho ficou doente, geladeira quebrou, acabou. A saída não é ganhar mais ainda. A saída é parar de vazar. Você precisa saber exatamente onde cada real vai. Não no papel, na vida real. Quem passa da fase 1 para a 2 faz uma coisa antes de qualquer outra. Olha nos olhos para os próprios números. Sem julgamento. Só realidade. Fase 2. A estabilidade. Agora as contas fecham, todo mês. Isso parece básico, mas para quem veio da fase anterior, fechar o mês no zero é uma vitória enorme. Você parou de afundar. Nessa fase você ainda não tem reserva, ainda não tem investimento, mas você tem controle. E controle é poder. Você sabe quanto entra, sabe quanto sai, e consegue fazer uma escolha consciente sobre onde cada real vai parar. A armadilha dessa fase é achar que chegou, que estabilidade é o destino. Não é. É o ponto de partida. Muita gente fica aqui por anos, às vezes décadas, porque a estabilidade é confortável. Você não afunda mais, mas também não nada. O próximo passo é pequeno, mas muda tudo. Guardar qualquer coisa. R$50, R$100, não importa o valor. O que importa é o hábito. Porque a fase 3 começa com um número que parece impossível, mas não é. Fase 3, a segurança. Você tem 3 meses de despesas guardados numa conta que rende mais que a poupança. 3 meses. Se você perder o emprego hoje, você tem 3 meses para respirar, pensar e se reposicionar sem entrar em pânico. Essa reserva não é investimento, não é para crescer, é para proteger. É o amortecedor entre você e o caos. E sabe o que muda quando você tem isso? Tudo. Você começa a tomar decisões melhores no trabalho porque você não está com medo de ser demitido a qualquer custo. Você consegue dizer não para um cliente ruim. Consegue pedir aumento sem tremer. Consegue trocar de emprego sem aceitar a primeira proposta que aparece. A segurança financeira não muda só a conta bancária. Muda o comportamento. Muda a autoestima. Muda a qualidade das suas escolhas. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, brasileiros com reserva de emergência relatam níveis de ansiedade significativamente menores do que os sem reserva. Isso não é coincidência. A partir daqui, o jogo muda de sobreviver para construir. Se o vídeo está fazendo sentido até aqui, clica em curtir agora. Isso ajuda o canal a chegar em mais gente que precisa ouvir isso. E as próximas fases são onde o bicho pega de verdade. Fase 4. A liberdade de dívidas. Você não deve nada para ninguém.
Não tem parcela no cartão. Não tem empréstimo pessoal. Não tem cheque especial. Não tem crediário. Nada. Parece simples falar assim, mas você sabe o quanto pesou até chegar aqui. Essa fase é a mais difícil emocionalmente porque exige renúncia. Você viu o carro dos sonhos e não comprou. Viu a promoção da viagem e não foi. Viu os amigos comemorando e ficou de fora. Mas agora cada real que entra é seu, inteiro. Não tem nenhuma dívida do passado consumindo o seu futuro. E sabe o que acontece quando você some com as dívidas? O mesmo salário de antes parece maior. Não porque aumentou, mas porque parou de vazar. A fase 4 não é sobre privação, é sobre libertação. É o momento em que você finalmente para de pagar pelo passado e começa a investir no futuro. Fase 5. A independência financeira parcial. Seus investimentos já pagam uma parte das suas contas todo mês. Não tudo. Talvez 20%, talvez 30%. Mas uma parte real, concreta, que chega na conta sem você precisar trabalhar para ela. Essa é a fase onde a maioria das pessoas para. E é uma pena. Porque parar aqui é como sair do maratona no quilômetro 30. Você fez o mais difícil, faltou pouco. O problema é que nessa fase o progresso fica invisível. No começo era fácil ver. Saiu do vermelho, quitou a dívida, formou a reserva. Agora é só número crescendo em tela. E a emoção diminuiu. Mas é exatamente aqui que o tempo começa a trabalhar com você, não contra você. Os juros compostos fazem efeito real. Um patrimônio de R$100 mil investido a 1% ao mês gera R$1.000 sem você fazer nada. 200 mil geram 2 mil e assim por diante. A fase 5 pede paciência, e paciência é o ativo mais raro que existe no mundo das finanças. Quem atravessa essa fase sem desistir, chega num lugar que a maioria das pessoas acha que só existe em filme. Fase 6. A independência financeira total. Seus investimentos pagam todas as suas despesas, todo mês, sem você precisar trabalhar. Você ainda pode trabalhar. Provavelmente vai continuar fazendo alguma coisa. Mas a diferença é que agora é escolha, não obrigação. Você acorda segunda, despertador toca, você desliga, vira de lado e dorme mais 2 horas. Lembra do começo do vídeo? Chegou aqui. Nessa fase você atingiu o que o mundo das finanças chama de FIRE, Financial Independence Retire Early. O conceito surgiu nos Estados Unidos nos anos 90 e hoje movimenta uma comunidade global de pessoas que escolheram sair do ciclo de trabalhar para pagar contas e construir uma vida onde o dinheiro é ferramenta, não corrente. No Brasil, o movimento cresceu mais de 300% em buscas nos últimos 5 anos, segundo o Google Trends. Mas existe uma fase acima dessa, e ela não é sobre dinheiro. Fase 7. A liberdade de propósito. Você tem mais dinheiro do que precisa. E agora a pergunta que assusta. E agora? Essa é a fase que ninguém fala, porque parece problema de rico, mas é real. Quando o dinheiro não é mais o objetivo, você precisa encontrar outro. E quem não está preparado para isso, entra em crise. Estudos de psicologia positiva, incluindo pesquisas da Universidade de Harvard, mostram que após um certo nível de renda, o aumento de patrimônio tem impacto cada vez menor na felicidade. O que passa a importar é significado, conexão, contribuição. Na fase 7, as pessoas mais realizadas são as que usam a liberdade financeira para fazer algo maior do que elas mesmas. Criam empresas com propósito, investem em causas, educam outras pessoas, passam tempo com quem amam. O dinheiro vira combustível, não destino. E essa talvez seja a lição mais importante de todo o vídeo. Liberdade financeira não é o fim da história. É onde a história mais interessante começa. Você acabou de viver as 7 fases. Talvez tenha se reconhecido em alguma delas. Talvez em mais de uma. A pergunta que fica é: em qual fase você está hoje? E qual é o próximo passo real, concreto, que você pode dar essa semana? Escreve nos comentários. Fase 1, 2, 3... sem julgamento, porque o movimento começa com honestidade. Se quiser continuar essa jornada, o próximo vídeo é sobre os 7 erros que fazem as pessoas ficarem presas na fase 1 por ano sem perceber. Vai doer um pouco, mas vai valer. Te vejo lá. Conteúdo educativo. Não constitui recomendação individual de investimento.
Consulte um planejador financeiro certificado antes de tomar decisões financeiras. Dados mencionados são para fins ilustrativos. Verifique sempre em fontes como Banco Central do Brasil, CVM e IBGE.